Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus. Esse momento que nós tiramos nosso dia para estarmos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, para podermos lermos a Palavra, meditarmos essa Palavra, orarmos a Palavra, contemplarmos e sabermos qual que é a vontade de Deus para esse dia de hoje. E cada dia o Senhor ele nos convida a algo diferente. E hoje nós estamos na 18ª semana do Tempo Comum. Hoje, dia 6 de agosto de 2020, quinta-feira. E hoje o Senhor vai transfigurar na frente dos seus discípulos. Mas antes de pensarmos sobre a transfiguração, nós vamos pensarmos juntos como trilhar o caminho do sofrimento. A nossa vida, ela tem alegrias, mas também tem lutas e sofrimentos. E como trilhar esse caminho do sofrimento? À luz da Palavra de Deus, à luz da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de iniciarmos, eu queria te convidar a você se inscrever no canal da RCCBH, a você acionar o sininho de notificações, a você dar o seu joinha, a você compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ter uma experiência íntima e sincera com Jesus Cristo. Que essa palavra ela possa ser mesmo disseminada, que muitas outras pessoas possam ter essa experiência de estarmos na presença do Senhor. E nós iniciamos então a nossa leitura orante da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos o Espírito Santo de Deus para que Ele possa vir com a sua luz, iluminar-nos para que nós possamos vivenciar tudo aquilo que Deus tem preparado para esse dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E pedimos também que a graça e a glória de Deus possa fazer parte dessa nossa leitura orante da Palavra de Deus, para que nós possamos viver tudo que Jesus tem preparado para nós nesse tempo que a gente tirou do nosso dia para estarmos na presença. E hoje nós vamos iniciar o nosso primeiro passo da leitura a partir da leitura do texto, o que o texto diz. E nós vamos ler Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. E Jesus diz para nós, através da sua palavra, que naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles, seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura, e eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhes: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em que pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Ouvindo essa voz, os discípulos caíram com face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente a Jesus. E quando desciam, Jesus lhes fez esta proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essa palavra que vem mesmo transfigurar o nosso coração. Porque o que é a transfiguração? É quando Jesus se torna resplandecente e como se fosse a glória de Jesus é manifesta para os discípulos. Pedro, Tiago e João têm essa experiência de ver Jesus como se fosse ressuscitado, Jesus glorioso na sua frente. Mas então, é interessante que a gente possa ver todo esse contexto. Por que Jesus se transfigura, se deixa mostrar a glória dele para os discípulos? Porque, se a gente voltar um pouquinho, lá em Mateus 16, nós vamos ver Jesus perguntando para os discípulos:
quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos dizem, olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é os profetas. E Jesus pergunta, e vocês, meus discípulos, quem eu sou para vocês? E Pedro toma a palavra e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, ele diz para Pedro, não foi, nem... foi o Espírito Santo mesmo, né, de Deus que falou pela sua boca, foi pela graça de Deus. E Pedro é interessante porque muitas vezes quando nós conseguimos mostrar diante de Deus tudo aquilo que a gente tem o desejo de falar, e Pedro, como se fosse ele conseguiu acertar aquilo que Jesus tinha perguntado, Pedro então... E Jesus começa agora a mostrar o caminho que ele vai percorrer a partir do momento que eles descobrem que Jesus Cristo é o Cristo, ou seja, o Messias, é o Filho de Deus vivo. E Jesus ele vai mostrando então que era necessário ele passar pelo sofrimento, era necessário ele passar pela cruz, mas ele ressuscitaria. E aí o que Pedro diz? Que isso, Jesus? Então Pedro começa a rechaçar Jesus mesmo. Começa a falar, não, Jesus, isso não vai acontecer. Então se a gente for pensar então todo esse contexto, ou seja, Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus, ele declara também para Pedro que Pedro é pedra e sobre essa pedra ele edificaria a igreja de Cristo e as portas do inferno não prevaleceriam sobre essa igreja. Jesus também apresenta seu caminho de sofrimento, que era necessário mesmo ele sofrer, ele morrer, mas que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E depois é necessário então Jesus mostrar para eles que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza daquilo que não se vê. Só que tem momentos que nós não conseguimos ter essa fé suficiente. Então, quando Jesus ele mostra o caminho do sofrimento, o que acontece? Pedro já começa a falar para Jesus, não, Jesus, isso não vai acontecer. Então é necessário Jesus testificar a fé dos discípulos. Pedro é aquele que vai à frente, que diz que Jesus é o Filho do Deus vivo. Então, Jesus agora não chama somente Pedro, mas chama Pedro, chama outras testemunhas, Tiago e João, e eles vão agora até o Monte Tabor. E lá, Jesus vai mostrar quem verdadeiramente é o Filho do Deus vivo. Porque uma coisa é você falar que Jesus é o Filho do Deus vivo. Outra coisa é você experienciar o Filho do Deus vivo. E é interessante porque quando eles estão lá e eles veem a glória de Jesus, Jesus resplandecente, e Jesus começa a conversar, o texto diz que Jesus está com Moisés e Elias. Moisés significando a lei, porque Moisés, ao subir ao Monte Sinai, ele recebe as 10 tábuas da lei, e Elias representando os profetas, ou seja, aqueles que anunciam o reino e que denunciam tudo aquilo que não está de acordo com o reino de Deus. E Pedro, o que Pedro faz? Na hora que ele vê essa glória de Deus, quando nós estamos diante da presença do Senhor, nós queremos o quê? Ficar na presença. É muito melhor estar no Monte do Tabor do que ter que descer e viver os nossos problemas, as nossas lutas terrenas. Então Pedro já toma a palavra e fala, olha Jesus, se o Senhor quiser, eu faço 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e a outra para Elias. E é bom que Deus já nem deixa Pedro continuar falando, porque vem uma nuvem, e dessa nuvem, Deus ele vem dizendo, meu filho muito amado, em quem é meu filho muito amado. Este é meu filho muito amado, em quem eu coloco toda a minha afeição. Escutai-o, ouvi-o. Então, ou seja, na hora que eles escutam essa voz de Deus da nuvem, ou seja, eles já estavam vivenciando um Cristo resplandecente, um Cristo transfigurado. Agora a voz do Pai vem e eles sentem medo e eles caem por terra. E é interessante porque quando eles sentem medo e caem por terra, Jesus os levanta e diz, não temais.
E quando Jesus os levanta dizendo não temais, eles olham e já não veem mais Elias, não vê mais Moisés, e Jesus agora já não está mais transfigurado. Jesus está um Jesus humano. E aí quando eles começam a descer, porque era importante que Jesus mostrasse esse Cristo transfigurado para eles entenderem que para nós trilharmos o caminho do sofrimento, é só aquele que consegue contemplar o Cristo transfigurado. O caminho do sofrimento sozinho é impossível. Muitas pessoas, no meio do sofrimento, elas se desesperam. Mas a partir do momento que eu lembro do Cristo transfigurado, da minha experiência que eu tive com Jesus Cristo, eu consigo trilhar esse caminho do sofrimento, acreditando que tudo vai passar. Tudo passa. E é isso que agora eu queria te convidar para nós irmos já para o segundo passo da leitura orante da palavra, que é a meditação. O que esse texto diz para mim? O que esse texto diz para você? E eu, enquanto leio esse texto, o que vem para mim é esse mesmo. Como eu posso entender e como eu posso trilhar o caminho do sofrimento, Jesus? Cada um, nesse tempo que nós estamos vivendo, cada um tem o seu momento de sofrimento. Às vezes sejam os sofrimentos através das enfermidades, seja o sofrimento através do desemprego, seja o sofrimento através de um ente querido que se enveredou para o mundo das drogas ou do alcoolismo, seja às vezes os problemas familiares, né? Problemas de pais, de pais com filhos, de esposa e esposo, seja às vezes uma falta de paz interior, uma tristeza profunda dentro de cada um, que não há explicação que tristeza é essa, que por mais que as pessoas digam, você tem saúde, você tem uma família, essa tristeza ela está alojada no coração de muitas pessoas, que são pessoas que estão vivendo momentos de depressão, e não adianta ninguém dizer, só um Cristo transfigurado que pode mudar toda a nossa realidade, toda a nossa história. Por isso que eu te convido, agora a gente já passar para o nosso terceiro passo da leitura orante da palavra, que é a oração. É o momento de nós abrirmos o nosso coração diante do Senhor. E eu não sei como você está trilhando o seu caminho. Se você está vivendo o tempo da transfiguração, de ver o Cristo ressuscitado e resplandecente, bendito, louvado seja Deus. Mas se você tem passado pelo cadilho mesmo da humilhação, pelo tempo da luta, pelo tempo do sofrimento, eu te convido a você, junto comigo, orarmos, pedirmos ao Senhor a graça de visualizarmos o Cristo transfigurado, para que a gente possa olhar para Ele e saber que os sofrimentos do tempo presente não têm dimensão das glórias futuras. Nós sabemos que as lutas elas existem, mas eu e você, nós sabemos que quando nós estamos diante do Cristo transfigurado, nós conseguimos passar pelo vale da sombra da morte, mas nada vamos temer, porque Jesus Cristo está comigo. Então eu te convido para que nós possamos orar. Senhor Jesus, eu quero te entregar agora todo o caminho, Senhor, que eu tenho vivido. O Senhor sabe das minhas lutas, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe como tenho vivido, o Senhor sabe como eu necessito da Tua graça. Somente em Ti, Jesus, que eu tenho forças para continuar. E eu te peço a graça que o Senhor pode me dar, que é a graça do dom da fortaleza, para que eu possa passar pelo vale e continuar de pé. A graça de ter saúde para que eu possa vivenciar esses tempos de luta e permanecer de pé. A graça de ter sabedoria para que eu possa ver, mas eu possa enxergar além. Que eu não fique simplesmente parada no problema, mas que eu possa ver toda a Tua glória sendo refletida na minha vida. Amém. E agora eu te convido para nós irmos já para o nosso quarto passo, que é a contemplação. Que nós possamos juntos contemplarmos a graça de Deus. Enquanto eu falo com você sobre a contemplação, me vinha uma música do Frei Gilson que fala: acalma minha tempestade, acalma o meu coração, aumenta a minha fé em Ti, não me deixe fraquejar jamais. E é isso que eu te convido hoje. Nós, a cada final de leitura orante, nós fazemos um propósito de vida. Que nós possamos juntos pedir ao Senhor: Senhor, acalma minha tempestade, acalma o meu coração.
Que nós possamos ter um dia muito feliz e muito fecundo para a glória e a graça de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ilumine e que Maria nos ajude nessa caminhada. Que nós tenhamos um bom dia e nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.